Bom, então, hoje nós vamos falar sobre fluxo de produção e manutenção da Usiminas, tá? O que ela produz e como ela produz. A gente vai falar do contexto mais genérico possível das áreas principais, né, desse processo, porque a gente não tem como falar num treinamento tão rápido de tantos detalhes. Mas vamos lá, fluxo de produção e manutenção. Vamos entender como é que a Usiminas produz o produto final dela. Antes, porém, eu quero te perguntar, Ramones, se você sabe a diferença entre siderurgia e metalurgia. Você sabe? Você já teve a curiosidade, já pesquisou? Siderurgia E metalurgia. Metalurgia que mexe com metal, ferro, E a siderurgia? Siderurgia é o que faz a matéria. Então, algumas pessoas, por não ter pesquisado, eu sei que eu dei um Google e descobri isso. Tem algumas ideias do que é e tal, mas poucas são as que sabem exatamente o que é. A metalurgia é um nome genérico dado a todo tipo de trabalho com metais, qualquer tipo de metal. O ouro é um metal, o cobre é um metal, o alumínio é um metal, o ferro é um metal. E a siderurgia é uma área específica que trabalha com ferro e aço, ok? Então, a Usiminas é uma siderúrgica, porque ela produz o aço, né, a partir do metal chamado ferro. E aí, aproveitando esse gancho que a gente já está falando disso, ferro e aço, qual que é a diferença entre ferro e aço? Não precisa responder, mas pensa comigo. Se a gente fosse começar a dar nome às matérias que está ao nosso redor, por exemplo, papel, esse tampo dessa mesa aqui MDF, essa borda aqui borracha, plástico, a nossa pele carne, né? Tecido humano, tecido de roupa. E quando a gente vem para a base dessa mesa aqui, a gente fala ferro, correto? Mas essa forma de dizer não está correta, tecnicamente. Contém ferro nesse material, mas não é de ferro, é de aço, entende? Então a diferença do ferro e do aço é isso. O ferro é um elemento puro. Ele sozinho não constitui uma barra de algo, ele está lá presente como mineral. Mas para ele ser fundido em algo sólido, ele precisa de outros metais ligantes. Então, dentre outros metais, o ferro é a massa maior para a produção do aço, ok? Então, dizer que isso aqui é ferro, é a mesma coisa que pegar um copo de água e dizer que o que está aqui dentro é hidrogênio. Contém hidrogênio, mas o que está aqui dentro é água. Água é um composto, assim como o aço é um composto que utiliza ferro e basicamente carbono, tá? E aço no nosso dia a dia, a gente vai falar algumas questões aí, como por exemplo o que a gente vai ler ali. De acordo com o Instituto Aço Brasil, a produção de aço bruto do Brasil em 2016 foi de 30,2 milhões de toneladas e os setores automobilísticos de máquinas e equipamentos e de construção civil chegaram a representar 80% do consumo de aço no país. O Brasil é o nono produtor mundial de aço, com 29 usinas siderúrgicas, com capacidade de produção de aproximadamente 48 milhões de toneladas ao ano. É exportado para mais de 100 países, e seu consumo per capita é de 104 kg de produtos siderúrgicos. Mas em que outros lugares essa matéria aqui não pode ser aplicada? Antes da gente seguir em que outros lugares, vamos pensar sobre essas questões aqui que eu frisei de amarelo. 2016 é o ano base que eu peguei aqui para falar da produção de aço no Brasil. Tá. Em 2016, quanto que o Brasil produziu em milhões de toneladas de aço? 30,2 milhões de toneladas de aço. Olha só, que absurdo, toneladas de aço. Milhões de toneladas de aço, né? Isso aí dá quantas toneladas no final, né? Porque uma tonelada é 1.000 quilos, ou melhor, dá quantos quilos no final, né? Aí, o Brasil, ele está em que no ranking mundial de produção de aço, ele está em que posição? Nono. Então, quer dizer que antes dele tem mais 8 países produzindo mais que ele. Sabe qual seria o primeiro desse ranking? O país do mundo que produz mais que todos. Qual que você acha? Empresa, você fala? Não, país. País, não, Brasil. Não, o Brasil é o nono. Qual é o primeiro do mundo? Não sei. Você não tem nem noção? Estados Unidos.
Estados Unidos? Você acha que pode ser Estados Unidos? Argentina, sei lá. Então, é a China, cara. É a China. É a maior produtora de aço do mundo, é a China, né? O Brasil tem quantas usinas? O Brasil tem 29 usinas. Dentre elas, inclusive, está a Usiminas, que é uma usina siderúrgica. Como a gente já disse, que metalurgia é um termo genérico, siderurgia é um termo específico que trabalha ferro e aço, tá? Dentre essas 29 usinas, a Usiminas está. E detalhe, a Usiminas é a maior de todas elas. Ela, inclusive, é a maior usina siderúrgica de aços planos da América Latina, é a Usiminas. Então, essas 29 usinas têm capacidade de produção anual de 48 milhões de toneladas. Okay? Mas em 2016, por que produziu só 30,2? Porque a demanda não solicitou mais do que 30,2 milhões. É como se você, por exemplo, tivesse um churrasquinho que vende ali na feira e você tem capacidade de produção de 200 espetinhos por dia. E você, num determinado dia, você vendeu só 105. Então, você deixou de vender 95 que você tinha capacidade de produzir. Mas você não é burro, você foi produzindo de acordo com o que a demanda estava pedindo. E o Brasil faz isso, ok? Então, ele tem capacidade de 48 milhões, mas produziu só 30,2 milhões em 2016. Agora, vamos ver os anos subsequentes. Olha embaixo aqui nesse quadrado de vermelho aí. 2017, produziu quanto, Ramon? Bom, 2017. 2017 é 34,4. Pois é, 34,4. Aumentou ou não aumentou em relação a 2016? 2016 foi lá em cima. Aumentou, ok? E 2018, quanto produziu? 34,7. Ok. Continuou aumentando, né? Embora em relação a 2017 teve um pequeno aumento, mas em 2016, em relação a 2016 foi um grande aumento. Em 2019, o que aconteceu? 32,2. Teve uma queda, né? Menos 9% de produção. Mais ou menos. O que aconteceu em 2019 para ter essa queda? Não foi pandemia, porque a pandemia iniciou em março de 2020. Em 2019, o Donald Trump, que era o atual na ocasião, que era o presidente da ocasião dos Estados Unidos, ele taxou o nosso aço e deixou de comprar 9% do nosso aço. Provavelmente deve ter comprado da China, que tem um aço mais barato, né? Por ser a primeira do mundo, ela produz a torta e a direita, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Então ele taxou o nosso aço e a gente deixou de vender para os Estados Unidos 9%, que vinha aí num acréscimo desde 2017, né? Crescendo, e aí estagnou ali em 2019 ou diminuiu. Aí em 2020 veio o advento da pandemia, caiu, né? Quanto você acha, vendo esses valores aí de 30, 34, 34,7, 32, 31, quanto você acha que fechou 2021, ano retrasado? Eu creio que aumentou, né? Foi bom. Aumentou? Por que aumentou? Porque 2021 estava em declínio a pandemia? Estava saindo da pandemia, já pensando em retomar. Ok, retomar, tá certo. Aumentou mesmo. Mas eu não quero influenciar você a saber quanto, eu quero que você chute para mim. Quanto você acha que aumentou? Se bem que você não pesquisou. Se tiver passado, deve ter igualado, né? Mais ou menos 33, 30 também. Então, mas se for 30, não aumentou, não, porque 2020 foi 31. Eu estou falando de 2021. Aumentou em relação a 2020? Aumentou. Para quanto? Então, foi para 36,5 milhões, cara. Aumentou muito. O que eu penso que pode ter acontecido? Os gestores das 29 usinas do Brasil podem ter falado assim, olha, a gente já vem aí de 2 anos de perdas, né? 2019 o Donald Trump taxou, 2020 foi pandemia. Vamos retomar essa produção aí a todo vapor e a gente consegue um valor expressivo. Foi o que eu penso que aconteceu. Aí 2022, que foi o ano passado, fechou também com valor. Você acha que fechou com quanto? Eu já dei um Google, já pesquisei. Hoje é dia 3 de janeiro de 2023 e o ano de 2023 fechou agora em dezembro. Quanto você acha que fechou? 35, 36. Cara, bom palpite. 34,7 milhões de toneladas. Estava com uma projeção de fechar em 37. O pessoal estava projetando fechar com 37. Só que eu acredito que o advento da guerra da Rússia e da Croácia interferiram nisso. Então, olha para você ver, cara, por esse slide aqui, ó, a gente consegue pensar algumas questões, inclusive econômicas do nosso país, tendo como matéria para a gente pensar essas questões apenas um produto que o Brasil produz, que é o aço.
e que, diga-se de passagem, é uma coisa muito bem remunerada, né? Dá muito dinheiro para o Brasil, né? Isso aí movimenta muito a nossa economia. O PIB do Brasil sobe por causa da questão da produção do aço, enfim. Mas o Brasil produz em média aí 33 milhões de toneladas ao ano. Quanto você acha que a China, que é a número 1 do mundo, produz por ano? Tem que ser mais. Quanto mais? 40, 50. Cara, você não vai acreditar quando você souber o tanto que a China produz. É uma coisa, deve ser 70%. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Não passa perto, o que você está falando não passa perto do que ela produz. Só para te dar um dado estatístico, na verdade é um dado formal, um fato. O Brasil, em extensão territorial, ele tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. E dentro desse espaço de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, habita 215 milhões de pessoas. A China, ela é só 1 milhão a mais que o Brasil em espaço territorial. Então a China tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil tem 8,5, a China 9,5. Mas em matéria de população, a China tem 6 vezes o número que o Brasil tem. Imagina então multiplicar 215 milhões por 6. Vai dar o número de habitantes que a China tem, que é 1,4 bilhões de habitantes. Aí, cara, baseado nesse número expressivo de pessoas, eu não consegui garimpar isso no Google, encontrar quantas usinas siderúrgicas tem na China. Alguém deve saber isso aí, algum gestor que trabalha como CEO dessas questões aí da usina deve saber, eu não consegui encontrar nem no Google. Mas a China, com esse monte de gente, ela produz 1,06 bilhão de toneladas de aço. Isso foi em 2021, ela produziu isso. Em 2020 foi 1,03 bilhão. Cara, é uma coisa absurda. Pensa pra você ver. Brasil, 30 milhões, vamos dobrar, 60, vamos dobrar de novo, 120, dobrando de novo, 240, dobrando de novo, 480 milhões, dobra de novo, 960 milhões, acrescenta mais 100 milhões, 1,06 bilhões de toneladas de aço por ano. Por que a China produz tanto? É só porque tem muita gente? Também, mas não só por isso. Mas porque ela não segue leis trabalhistas e ela não está preocupada com a segurança do trabalhador, como as nossas empresas do Brasil estão. Então, ponto para nós em matéria de a gente ter esses cuidados que as empresas onde a gente trabalha têm. Mas as Minas, o Brasil, as regiões aqui da indústria pagam muito pouco. Cara, como é que a gente compete com uma produção de aço acelerada igual a da China e vai pagar muito aqui pro metalúrgico? É difícil. Gerir esse monte de gente produzindo um aço muito caro e em uma escala em que a China produz esse tanto de aço, a gente conseguir remunerar as pessoas como elas querem, é difícil. Então a gente precisa, inclusive, tendo em vista dessas informações aqui, se posicionar. Não, eu entendo que realmente a mão de obra aqui no Brasil é muito cara. É muito caro. E na hora que o Brasil vai vender esse aço para o mundo, embora tenha muita qualidade o aço no Brasil, mas ele não consegue competir com a China, por exemplo, que vende um aço muito barato. Aí a gente poderia pensar o seguinte: cara, por que países têm coragem de comprar da China e ignoram as questões de que ela está produzindo quase não, né? Há um regime escravo. As pessoas estão aí trabalhando sem segurança e quase que a troco de comida. Por que os Estados Unidos vai lá e compra aço desse povo e não considera as questões que tem por trás, por exemplo, de cuidado com o meio ambiente, cuidado com o social? Por que os Estados Unidos faz isso? Mas se a gente for trazer isso com uma escala menor dentro do que a gente vivencia no nosso dia a dia, a gente faz o mesmo. Por exemplo, você tem hoje 11 mil reais para pagar no iPhone 14 Pro Max? Eu não tenho. Mas eu tenho como pegar um cartão de crédito, e o iPhone Pro Max é uma tecnologia americana. Por isso que é caro. Mas eu tenho hoje condições de pegar um cartão de crédito e ir lá boletar um Xiaomi, que é um produto chinês, um celular chinês. R$1.500 faz tudo que o Pro Max faz. Por que eu compro sem questionar se a produção do Xiaomi chinesa está tendo mão de obra escrava por trás e fico de boa? É a mesma coisa que os países fazem. Então, a gente questionar isso do nosso conforto aqui, fazendo o mesmo, é uma incoerência desgramada, né? Então, a gente precisa olhar para um slide como esse aqui, cara, e começar a se posicionar, inclusive, melhor diante da economia do nosso país. Porque o que acontece muitas vezes com
o colaborador recém-admitido, não é na SANC, em qualquer lugar, o cara que não está refletindo para além, ele começa a reclamar, a SANC paga pouco mesmo, os Minas paga pouco, a Convas paga pouco e tal, e diga-se de passagem, a SANC é a que melhor paga dentre essas aí, tá? O que ela paga pouco, entre aspas? Não paga pouco, ela paga o justo para se produzir um aço de tanta qualidade e que vai concorrer com um país como a China e outros 7 países que também estão na frente do Brasil. E o Brasil não é o 9º, então tem mais 8 antes. A China, o Brasil é o 9º, aqui, o Brasil é o 9º aqui. Tem mais 8 países antes dele. A China é a primeira. O Brasil não é a China primeiro. E esses outros 7 países aqui, quais são? Eu sei que dentre eles estão Rússia, Coreia do Sul, Japão, Estados Unidos, não sei em que ranking, qual posição, mas estão anteriores ao Brasil. Então como é que compete? É complicado. Então, antes da gente reclamar de salário, o que a gente tem que pensar? Eu estou tendo um comportamento A e estou tendo um resultado A. Me pagam A pelo comportamento A que eu tenho, pelo serviço A que eu faço. Como é que eu recebo resultado B, C e D se eu estou tendo só esse comportamento A? Eu preciso, ao invés de ficar reclamando, sem entender o que está acontecendo economicamente com o meu país, mudar o meu comportamento, me especializar, fazer um curso técnico, melhorar as minhas questões profissionais, me alinhar mais com os interesses da empresa, aí eu vou obter resultados diferentes para esse comportamento. Você entende isso? A gente precisa pensar sobre isso antes de reclamar, inclusive. Então vamos para frente. Principais matérias-primas desse processo aí de fabricação do aço. A principal matéria-prima é o minério de ferro, ok? Minério de ferro é a principal matéria-prima. É como dizer assim, qual é a principal matéria-prima para a produção do pão na padaria? É o trigo ou é a água? É o trigo. O trigo é a massa maior. É o trigo ou é o fermento? É o trigo. Mas também não usa fermento e não usa água? Usa. Então tá. Então o minério de ferro é o principal, mas tem outros? Tem outros fundentes. Dentre eles estão silício, manganês, quartzo, calcário, o próprio carbono e uma série de outros fundentes aí que vão dar liga ao minério de ferro para ele virar o aço depois. E o carvão mineral que está ali também marcado. A gente riscou o carvão vegetal, mas vamos falar daqui a pouco. O carvão mineral ele é um combustível para fazer queimar aquilo de cima ali e fundir. O aço ele é produzido com calor, você deve saber disso. Altos fornos é para quê? Forno. O que acontece no forno? É produção de calor para derreter esses metais e para fazê-los fundir. O ferro, ele se derrete ou ele entra em fusão, seu ponto de fusão é acima de 1500 graus Celsius, ok? É uma temperatura absurda e essa temperatura ela é utilizada para queimar o minério de ferro para que ele possa fundir a matéria-prima, tá? E os outros fundentes vão dar liga, é como se fosse tempero, né? Para dar liga. Então, a principal matéria-prima é o minério de ferro, os outros fundentes, dentre eles estão os que eu disse aqui, silício, quartzo, manganês, calcário, e o carvão mineral é o combustível, ele que queima para que essas coisas dê liga. O carvão não mistura com o minério de ferro não, tá? Ele não se funde com o minério de ferro não. E o que é carvão mineral? Ele é um produto extraído da terra, do solo, assim como os demais minerais são extraídos pelo processo de mineração. As empresas mineradoras aí estão extraindo essas matérias-primas e ele é extraído do solo, assim como o carvão mineral, como o minério de ferro e os outros fundentes. Porém, o carvão mineral, em sua estrutura molecular, ele não é metálico. Ele é derivado de matéria orgânica. O que gerou o carvão mineral no processo aí milenar na produção de rochas, na produção geográfica do solo do mundo? Foram coisas orgânicas que foram se decompondo e entrando para a camada ali, para a camada da terra ali, e com o passar dos milhares dos anos foi virando essa coisa aí que hoje a gente chama de carvão mineral. Ele é proveniente do mesmo ancestral, digamos assim, né, que produziu o petróleo. Ok? O ancestral do petróleo é o mesmo que gerou o carvão mineral. Inclusive, o carvão mineral que a gente compra dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos vai vender para nós, ele vem de uma unha de carvão empobrecida dessas questões que o petróleo tem. Porque na hora que vai produzir o coque, a partir do carvão mineral da coqueria,
Extrai-se do carvão mineral uma série de subprodutos como amônia, alcatrão, óleos e gases diversos. A amônia é comercializada e vendida para a indústria farmacêutica. O alcatrão é industrializado e vendido para a indústria de fabricação de asfalto. Tá? E os gases e óleos são utilizados dentro do próprio recurso da usina. Então tá, o Brasil, ele é produtor de carvão mineral? Não. O Brasil, segundo o que eu me informei, ele tem 2 jazidas de carvão mineral, uma no sul do Brasil e outra no Nordeste, que produzem muito pouco carvão mineral, muito pouco mesmo. Não atende a nenhuma das 29 usinas que o Brasil tem. Então, de onde vem o carvão mineral que as 29 usinas do Brasil consomem? Na verdade, algumas delas utilizam carvão vegetal, que eu vou falar daqui a pouco. Mas o carvão mineral que é utilizado nas usinas do Brasil são comprados de 3 países do mundo. Austrália, que é a número 1 em venda de carvão mineral no Brasil, os Estados Unidos, que é o número 2, e o Canadá, que é o número 3. O Brasil, o solo do Brasil é muito pobre em carvão mineral. Ah, mas por que a Vale é rica? Ela não está extraindo esses minerais? Tá, menos o carvão mineral. Ela extrai minério de ferro e todos esses outros fundentes aí, com exceção do carvão mineral, que ela não extrai em medida suficiente para atender as 29 usinas. Tá, carvão vegetal, o que é? É o carvão proveniente de vegetal, de árvore. Okay? É basicamente o mesmo carvão que a gente utiliza na churrasqueira. Deve ter, eu não tenho certeza, mas deve ter uma composição diferente para usar no setor industrial, em grande escala, mas é proveniente do mesmo local que é a vegetação, é a árvore. E para dizer aqui que uma empresa em volta de nós utiliza ele, eu digo que a Aperam, em Timóteo, aqui próximo da nossa cidade, que é Ipatinga, a Aperam em Timóteo utiliza o carvão vegetal para a produção do seu aço inox, que é uma outra história. Na hora de confeccionar o aço propriamente na aciaria, as composições que vão ser feitas ali, as ligas que vão colocar ali, são outras, para não ser o aço que a gente vende, que é o carbono. O deles é o aço inox, é outra composição. Então tá bom, ficou claro para você em relação às matérias-primas principais? A gente está ignorando algumas outras aqui, que não são tão principais, mas essas aqui são as principais. Minério de ferro, a principal, outros fundentes, carvão, mineral. Então vamos lá. Isso aqui é o fluxo das áreas de produção do aço. As áreas mais importantes, pelo menos, do processo. É claro que entre áreas aqui existem umas áreas aí que são sub-áreas, digamos assim, que não são áreas tão importantes quanto essas que eu vou listar aqui. Então, quais são as áreas do processo de fabricação do aço da Usiminas? A Usiminas utiliza desde a mineração, que é uma área que está externa a ela, tá? A mineração não está dentro das minas, está fora. Mas dentro das minas está coqueria, sintetização, altos fornos, aciarias, que é dividida em duas ali, a aciaria convertedor e a aciaria engotamento contínuo, e as laminações. Laminações, vamos tratar delas só no termo genérico, que mesmo chamar de laminações, para depois a gente falar sobre elas divididamente. Então tá, vamos voltar ali. Mineração externa às minas, produz os minerais para o processo. Coqueria, sintetização e altos fornos. Essas 3 áreas, elas compõem a questão de redução. Por que é chamada de redução? É porque onde acontece a redução do oxigênio da matéria-prima. Tá? Observou-se que ao fazer a queima desses materiais para produzir coque, sinter e ferro-gusa no forno, reduzia-se o oxigênio das matérias-primas. E reduzindo o oxigênio, eles entenderam que essa área deveria ser chamada de redução. E essa área de redução é a área de preparo da matéria-prima para a produção do aço, efetivamente, que vai acontecer na aciaria. Então, olha só, onde que acontece o preparo? Na área de redução, que contempla coqueria, sintetização e altos fornos. Você está concordando com isso? Então tá, coqueria, sintetização e altos fornos é onde acontece a redução. E é onde acontece o preparo da matéria-prima. E onde vai produzir o aço propriamente dito? Na aciaria. A ideia aí para a gente associar o nome é fácil, é igual pensar, onde se produz pizza? Na pizzaria. Pizzaria. Onde se produz aço? Aciaria. Entendeu a associação do nome? Aço na aciaria, pizza na pizzaria. É só para a gente ligar a ideia dos nomes. Então tá. O aço efetivamente é produzido aonde então? Aço? Acabei de dizer. É na pizzaria? Não. Aonde? Na usina. Não. Na aciaria. Na aciaria. Ok?
O aço é produzido na aciaria. A pizza é produzida na pizzaria. Estou falando de pizza aqui só para a gente ligar a ideia do nome e você gravar isso. Onde o aço é produzido? Na aciaria. Muito bom. E a área de redução contempla coqueria, sintetização e autoesforço. Pode anotar isso aí, tá? Redução, essa é a primeira questão da prova. Redução é coqueria, sintetização e autoesforço. Você está vendo ali, ó? Então, tá. Quando você anota, eu continuo a falar aqui. Então tá, área de preparo, redução, área de confecção do aço, aciaria, e a área de conformação desse aço, laminações. O que é conformação, Ramones? Conformação é onde a placa que foi produzida no processo de aciaria vai ser achatada nas laminações para fazer as diversas espessuras de chapas que existem aí, que os clientes da Usiminas compram para fazer diversos produtos. Ok? Como vasos de pressão, bujões de gás, rodas de carro, estruturas de maquinário agrícola, maquinário ferroviário, estrutura de construção civil, estrutura de galpões, lataria de carro, lataria de eletrodomésticos, latarias diversas. Então essas latas, essas chapas que são achatadas, elas são trabalhadas aonde? Na conformação da laminação. Então tá. O primeiro produto da Usiminas é chamado de placa de aço. Ele tem aproximadamente 250 milímetros de espessura, por aproximadamente 2.000 milímetros de largura, que é aproximadamente 2 metros, por aproximadamente 4.000 milímetros de comprimento, que é 4 metros. Então parece um colchão de solteiro maciço de aço, que a gente pode imaginar até que quem dormiria nele seria o Hulk, né? Dormiria tranquilo nele, né? Confortavelmente. Brincadeira à parte, é só para a gente lembrar depois, que de vez em quando eu uso esse termo colchão de aço, né? Só para a gente lembrar do formato. Então tá, a primeira placa que a Usiminas produz parece um colchão de solteiro meio avantajado, ok? E tudo maciço de aço. Aí essa placa, a Usiminas vende ela para alguns clientes que têm laminadores, mas ela também manda essa placa para os seus próprios laminadores para fazer as chapas diversas, de espessuras diversas, conforme o que os clientes vão comprar. Você captou isso aí? Então tá, ó, retornando aqui para recapitular. Área de redução, acontece o preparo da matéria-prima, ok? E a área de redução tem quais áreas? Coqueria, sintetização, autoesforço. Então essas três áreas chamadas de redução é onde acontece o preparo da matéria-prima. Aciarias, que é dividida em duas, convertedor e engotamento contínuo, é onde propriamente acontece a confecção do aço, ok? E as laminações é onde vai conformar esse aço em espessuras diversas. Como é que a laminação lamina, cara? Não sei se você tem noção disso, você já trabalhou no contexto industrial. Ela lamina como se fosse um moedor de cana, literalmente. Imagina um moedor de cana ali com os rolos, você pega uma cana, chucha no meio ali, a cana não vai sair do lado de cá achatada, ela é redonda, ela sai do lado de lá achatada. O laminador faz o mesmo. É claro que numa escala, em proporção maior, porque nós estamos falando de aço. Como é que vai amassar aço? Aço não é cana. Precisa-se aquecer esse aço, e esse aço vai para a laminação quente, por isso que chama quente, porque lá ela vai trabalhar com essa placa aquecida a 1.200 graus em fornos dentro da própria laminação, e depois que essa placa atinge a temperatura de 1.200 graus, ela consegue ser conformada em espessuras menores. Observe que 1.200 graus não é uma temperatura de fundição do aço, então essa placa não vai derreter. Ela derreteria se a gente aumentasse essa temperatura para 1.500 graus. 1.200 não, está ali controlada, o aço vai ficando meio macio, okay? Para ser conformado na laminação. Então tá. Aqueceu esse aço na laminação quente, vai passar nesses rolos que são brutais e vai vencer uma espessura de 250 milímetros aproximadamente, até que ele alcance as espessuras devidas de acordo com o que o cliente da usina quer comprar. E isso são feitos nessas áreas da laminação que a gente vai falar depois. Ainda não vou entrar em quais áreas fazem quais espessuras de aço. Mas vamos lá. Agora, para mostrar para você uma ideia física do espaço dentro da Usiminas, de onde essas áreas aqui, que a gente pensou, estão dispostas, eu vou dizer para você o seguinte. Isso aqui é um desenho da vista aérea da Usiminas, tá? Não é uma foto, mas é um desenho a partir de uma foto. E observa essa coisa preta aqui rodeando a Usiminas aqui. A Usiminas está para dentro dessa linha preta aqui. Essa linha preta é a representação de uma linha férrea,
ok? Da Vale. E ela tem diversas entradas aqui para Usiminas nas áreas específicas onde a Usiminas quer despachar seu material ou receber a sua matéria-prima. Então tá. Do lado de fora dessa linha férrea representada aqui, se encontra em Ipatinga, ok? Só para você ter uma noção, o centro de Ipatinga está para cá. Se você vir aqui nessa BR, você vai para o lado do Horto, que está cá para baixo o Horto. O Bom Retiro está para cá. O Bela Vista está aqui mais ou menos. O Cariru está por aqui. E aqui nessa ponta, aqui, perto do nome Sâmpio, está a saída para Caratinga. E mais aqui, dentro de Ipatinga mesmo, está o Castelo. Então você já deve ter posicionado. Você mora em Ipatinga? Não, eu já trabalhei em Ipatinga. Você conhece Ipatinga, já rodou em Ipatinga, né? Tá, então tá. Então você já está entendendo. Centro de Ipatinga, Horto para baixo, Bom Retiro. Então tá. A Usiminas é rodeada por esses bairros. Então nós vamos conseguir entender agora, ó, essa área aqui é a área de coquerias da Usiminas. A área de coquerias, além de coquerias mesmo, tem o pátio de carvão, que é onde estoca a sua matéria-prima, e a área de subprodutos, que é a área de carboquímicos, que trabalha tudo que exatamente, que trabalha tudo que saiu do carvão mineral. Então tá, a área de coquerias, que é bem próxima do centro, pode-se ver a coqueria do centro, de Ipatinga. A área de sintetização também dá para ver do centro, do Iguaçu também dá para ver aqui, ó. Daqui perto do panorama Tower Hotel ali, dá para ver inclusive os altos fornos aqui, ó, fica por aqui o panorama Tower Hotel. Então tá, coqueria, sintetização, altos fornos são 3 que as Minas têm, as cearias são 2, a cearia 2 é essa, a cearia 1 é essa. A área de gasômetros, que a gente não vai falar deles, a área de manutenção também, que a gente não vai falar delas agora. E a área de laminações que a gente já falou, né? Essa laminação do teto vermelho aqui é laminação a quente, essa laminação do teto mais claro aqui é laminação a frio, e esses 2 tetozinhos aqui é da Unical, que também é uma laminação da Usiminas. Então tá, vamos voltar no nosso esquema aqui, ó, onde eu tinha falado para você aqui das áreas. Agora eu vou acrescentar 2 colunas laterais nessas áreas, observa para você ver. E aí eu vou ignorar a laminação, que é essa parte verde de baixo, que a gente vai falar de laminação depois. Então vai ficar assim. No meio aqui, no meio nós temos as áreas das Usiminas. Na coluna da esquerda, da sua esquerda, nós temos a matéria-prima que chega em cada área, e na coluna da direita nós temos o produto que cada área produz. Eu coloquei aqui como exemplo, só para a gente ir e voltar com a ideia para entender em cada área o que é produto e o que é matéria-prima, esse nome aqui, padaria. As Minas não produzem pão, tá? As Minas não tem padaria dentro dela. É só para a gente ter um exemplo. Por exemplo, qual que é o produto da padaria, Ramones? Produto pão. E qual que é a matéria-prima da padaria? Então, nós estamos falando aqui de materiais básicos, ou mais importantes do processo, né? Porque a padaria não vende só pão, ela vende doce, ela vende bolo, ela vende leite, enfim. Mas a gente está pegando aqui o principal produto e a principal matéria-prima, ignorando inclusive diversas outras matérias-primas do pão. Mas vamos pensar só no trigo. Aí, assim, seguindo essa ideia, vamos fazer isso com cada área. A mineração que é externa às Minas, qual é a matéria-prima da mineração, Ramones? Matéria-prima do solo. E qual que é o produto principal da mineração dentro do contexto que a gente está falando? Minério de ferro, carvão mineral. Muito bem, minério de ferro, carvão mineral. O carvão mineral ele vai entrar como matéria-prima da coqueria, onde será produzido o coque, a partir do carvão mineral, nessa área de coqueria. E observe que é fácil gravar isso aqui, ó, porque coque está no nome coqueria. Ok? E o minério de ferro que foi extraído aqui da mineração, e é um produto da mineração, vai virar matéria-prima no contexto de sintetização, e a sintetização vai produzir o quê? Sinter. Observa que está no nome da sintetização também, fácil de gravar. Coqueria produz coque, sintetização produz sinter. Muito bem. Aí, Ramones, esses 2 produtos que são coque mais sinter vão virar matéria-prima de altos fornos. E os altos fornos vão produzir o quê? O ferro gusa é o ferro mineral em seu estado líquido. Você lembra quando a gente estudou lá no ensino fundamental que as matérias têm 3 estados, sólido, líquido e gasoso? Então, o ferro ele foi extraído do solo no estado sólido e ele foi para ali e virou agora líquido. Para quê? Para a gente conformar ele, para a gente colocar ligas nele e construir as barras de aço, ok? Então tá. Aí, como que constrói? A partir do coque, que é carvão mineral em pelota, basicamente isso, o coque é o carvão mineral que virou uma pelota,
E o sinter é basicamente minério de ferro de outra pelota. Os altos fornos trabalham com essa condição. A gente está ignorando aqui que no processo de queima dessas matérias-primas aqui, também entra minério de ferro, também entra carvão mineral, que são a matéria mais esmiuçada do que pelotas, só para ajudar a tanto acender o forno quanto a dar liga no sinter aqui, que é a parte metálica dessa matéria-prima. Então tá, o coque é jogado primeiro dentro do alto forno, aí o alto forno se incinera, porque o coque pega fogo fácil. A munha de carvão também é jogada lá, ela se incinera, pega fogo fácil, põe fogo no coque. Aí o alto forno vira aquele inferno, a uma temperatura de 1500 graus. O que vai acontecer se jogar o sinter lá, que é o metal? Ele vai derreter, ele vai fundir e vai virar o ferro líquido, ok? Que é o ferro gusa. Como que isso acontece? Acontece um gotejamento dentro do alto forno que vai enchendo a base do alto forno, chamada de cadinho. Essa base vai enchendo dessa matéria metálica líquida e sobra ali na superfície dessa matéria líquida uma nata, digamos assim. Essa nata é o resto do carvão que não fundiu com o metal. E essa nata é chamada de escória. Ela é desprezada inicialmente no processo, porque as minas que extrair ali usa para a fabricação do aço. Depois ela comercializa essa escória para a fabricação de asfalto, cimento, fabricação de cimento, e vai lá para o pacto de escória. Mas a gente está querendo focar aqui na matéria principal, que é o ferro gusa. Aí esse ferro gusa, que ainda não é aço, porque não tem as propriedades específicas do aço, ele vai entrar aqui na serraria convertedor como matéria-prima, mais o que? Mais sucata de aço. Por quê? Porque o aço ele é 100% reciclável, diferente de diversas outras matérias-primas, como o plástico, o papel, o vidro, a madeira, o tecido. Isso não é 100% reciclável, o aço é, ok? Acredito que o vidro não é, acho que não. Então tá, o aço é 100% reciclável. Aí joga a aço aqui dentro do ferro gusa, essa temperatura que está absurda, a temperatura de derreter o ferro. Como o aço é feito de ferro, ele derrete e vira tudo uma massa só e vem cá para o convertedor. E aqui nesse processo de convertedor, se bem que no processo de redução reduziu o oxigênio da matéria-prima, aqui no convertedor vai enriquecer as moléculas da matéria-prima ali com oxigênio de novo. Aí entra uma lança revestida com material refratário e refrigerada com água. Ela entra dentro do gusa ali a 1500 graus e ela não derrete porque ela é revestida de refratário e material e água que a refrigera, e ela sopra oxigênio ali dentro do ferro gusa. Soprou oxigênio, vai oxigenar as moléculas da matéria-prima. E por baixo dessa panelona ali no convertedor entra mais outros dois gases que são argônio e nitrogênio. Esse processo agora começa a formar no ferro gusa a característica que vai ser, que vai dar liga para produzir o aço. Okay? Então é aí que o ferro começa a virar aço. Aí tem outras ligas que eles jogam, como cobre, diversas outras ligas que eu ignoro aqui, que não é a minha área, eu estou falando de uma forma bem genérica, para fabricar o aço carbono de acordo com o que o cliente quer. O vereador ligou logo agora, ele está gravando, mas enfim. Então aí, o Ramon vai produzir o aço totalmente líquido. Só que no convertedor, o aço é líquido. E líquido, a gente consegue manusear, a gente consegue dar forma para o líquido, a não ser que a gente mude o estado dele. A gente congelar ele, sim. O líquido a gente faz escultura com gelo, o gelo lá faz um carro, você deve ter visto isso nos vídeos do Facebook. Então, o que vai fazer com o ácido líquido agora para a gente conseguir modelá-lo? Vai resfriá-lo. Onde que esse resfriamento acontece? Na serraria do engotamento contínuo. Então, no engotamento contínuo entra ácido líquido e sai ácido sólido, que é a placa do colchão do buto. Eu brinquei aquela hora. Ficou claro isso aí? Então, isso aí é o processo básico da produção do ácido na usina. Tá? Então, o primeiro produto que as meninas comercializam é a placa de aço que foi produzida aqui no engotamento contínuo. Okay? Recapitulando, mineração externa às meninas e tira os minerais da terra. Esses minerais são distribuídos na coqueria, na sintetização, para produzir dois novos produtos que vão ser levados para o alto forno para produzir o ferro gusa, e depois vai para a serraria convertedor produzir o aço líquido. Depois vai para a serraria do engotamento contínuo, produzir o aço sólido, que é a placa. Essa placa é vendida.
para empresas que têm, por exemplo, laminadores dentro dela. Você sabia que a gente tem uma empresa aqui, ó, do outro lado da rua, aqui no bairro Iguaçu, de Ipatinga, é uma empresa chamada Cipalã, que conforma o laço. Você sabia disso ou não? Está aqui, você vai essa rua. A administração também de jogar chapa. Pois é, a Cipalã, ela lamina o laço aqui, ó, do lado do escritório da frente. Então ela compra muita placa de aço que é levada para lá. Então, isso é basicamente o que a gente ia falar agora antes do café. Vamos tomar um café? Vou desligar esse vídeo e depois eu continuo. Já. 40 minutos.